Eu me chamo Lilian Nunes Garcia, sou acadêmica da Universidade Federal de Goiás. Estou aqui para realizar a atividade da semana 5 da disciplina de Metodologia Científica 2, que foi proposta na atividade pelo professor Fernando e pela professora Vanessa, onde escolheríamos um artigo e dentro desse artigo vamos falar quais que foram os métodos de planejamento do artigo. O primeiro slide eu vou falar um pouquinho sobre como desenvolver um projeto. A primeira característica é planejamento, qual que é o meu ponto de partida, quais os materiais que tem ao meu favor. O projeto é um caminho que vamos percorrer até chegar ao nosso ponto de chegada. Para percorrer esse caminho, precisamos de um guia, de um roteiro que é realizado com rigor, com determinadas normas ABNT, da EBNT, que devem ser seguidos e manuseados de forma correta na elaboração do nosso projeto, para que não venhamos ter surpresas no meio do projeto que possam nos prejudicar. Escolhido o tema, eu vou fazer uma observação, que é a nossa segunda característica. Essa observação ela é neutra, desprovida de teorias. Feito isso, eu vou levantar uma pergunta ou identificar um problema, que é a nossa terceira característica. Depois eu vou levantar hipóteses para essa pergunta. Essas hipóteses têm que ser testadas, pois ao final do meu trabalho eu tenho que ter a resposta para a minha pergunta. Outra característica que devemos falar é sobre os objetivos, que refere-se ao que eu pretendo com essa pesquisa. Exemplo, meu tema é sobre as principais diversidades de plantas em quintais de determinada cidade. Qual é o hábito de utilizar as plantas, das pessoas cuidarem das plantas, se tem alguma característica de um quintal com o outro, alguma semelhança. Outra característica são os métodos, que refere-se qual é a maneira que vou utilizar, se é através de análise de dados, se é coleta de dados, entrevista, questionários. Vou definir se minha pesquisa será qualitativa, que é a pesquisa que levanta dados sobre motivações, ou quantitativa, que refere-se à pesquisa onde prioriza a quantidade. Por exemplo, a quantidade de indivíduos de uma mesma espécie em um determinado local. E os resultados, que é a nossa última característica, eu vou descrever quais foram os pontos positivos, se os meus objetivos foram alcançados, e eu tenho que ter o resultado da minha pergunta, que eu levantei, a identificação do problema. Eu vou ter que ter a resposta para a minha pergunta. O artigo que eu escolhi tem um tema a botânica no ensino médio, análise de uma proposta didática baseada na abordagem. A observação da autora, que se chama Yane Melo Bittencourt, que realizou a pesquisa no ano de 2013, a observação dela começou no estágio como professora de Ciências e Biologia em uma escola pública no município de Jequié, Bahia, durante as aulas de Botânica na turma do 7º ano do ensino fundamental e também no 2º ano do ensino médio, mas percebeu que o uso de metodologias mais dinâmicas não abrangeria um ensino significativo para os alunos, pois os mesmos não conseguiam relacionar o conteúdo de botânica com o que estava ao seu redor. Não tinham conhecimento crítico. A partir dessa visão, lá no seu estágio, ela escolheu o tema, o estudo de botânica no ensino médio, análise de uma proposta didática baseada na abordagem de CTS.
Primeiro temos que entender o que é CTS. CTS refere-se a uma análise crítica e interdisciplinar da ciência e da tecnologia no contexto social, que tem como objetivo compreender os aspectos gerais do fenômeno científico-tecnológico. Qual que foi a observação da autora? Ela observou a dificuldade que os alunos tinham de ter conhecimento crítico, né? E a partir dessa observação, ela escolheu o tema e levantou a pesquisa. Qual foi o problema levantado que ela encontrou? Que foi quais seriam as contribuições da abordagem CTS para o ensino e aprendizagem da botânica. Qual foi a hipótese que ela levantou? Primeiro foi avaliar uma proposta didática baseada na abordagem CTS para o ensino médio e suas contribuições para o processo de ensino, e aprendizagem da botânica e a formação do cidadão. Quais foram os objetivos que ela pretendia alcançar? Primeiro foi planejar e desenvolver uma sequência didática que será utilizada durante as aulas e avaliar o processo da aplicação desta sequência didática de ensino e aprendizagem. Outro objetivo era buscar exemplificar conteúdo em relação às plantas, buscando a valorização deste grupo, instigando o interesse pela aprendizagem. E não basta ensinar apenas os conceitos científicos, torna-se necessário um ensino que esteja voltado para fornecer subsídios para promover uma compreensão crítica e reflexiva sobre o contexto científico, tecnológico e as relações dentro da sociedade. Quais foram os métodos utilizados pela autora? A pesquisa foi desenvolvida pela abordagem qualitativa, que foi através de conversa com alunos, professores. Com base nos objetivos dessa pesquisa, a qualitativa foi a mais adequada, pois pretende avaliar todo o processo durante a execução da sequência didática, onde busca compreender todo o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos botânicos por meio da CTS no decorrer das aulas. Também foram utilizados métodos que cada aula era uma forma de ensinar diferente, com amostras de músicos, entrevista, que teve a colaboração da escola, dos alunos. E também foi elaborada uma sequência didática composta por aulas de botânica, incluindo temas sociocientíficos, cujos conteúdos foram abordados de maneira a incluir CTS. A pesquisa teve colaboração não só da escola, mas dos professores regentes da classe. Durante o processo de pesquisa, foi cedidos 2 horários de biologia por semana para aplicação da sequência de dados durante 2 meses. Alguns temas abordados na sala de aula: a introdução sobre as plantas no nosso dia a dia, a importância ecológica das plantas, grupos do reino Plantae, que são as briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Dentro dessas angiospermas temos a monocotiledônia e a eudicotiledônia. Também foi discutido plantas medicinais, nutrição vegetal, genética vegetal e alimentos transgênicos. Quais foram os resultados encontrados pela autora? Através da presente pesquisa, os objetivos foram alcançados de maneira positiva, possibilitou o aprendizado dos alunos e a interação com tudo ao seu redor. Através da presente pesquisa, o ensino de botânica em uma abordagem ciência, tecnologia e sociedade utilizou a abordagem com aulas teóricas, práticas sobre flores, favoreceu uma melhor relação e interação dos alunos no estudo de botânica. Os alunos relataram que as estratégias utilizadas possibilitou o aprendizado de maneira mais eficaz e prazerosa.
que os pontos da pesquisa dela foram pontos positivos, que vários alunos relatou que gostou das aulas, que saiu a aula de campo, que entendeu bastante. E é isso.